omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 9 de maio, a Igreja celebra a memória de São Máximo, o Confessor. Ele foi uma das figuras dos grandes padres da Igreja do Oriente do tempo tardio. Trata-se de um monge, São Máximo, que na tradição cristã mereceu o título de confessor, porque confessou a sua fé com coragem e determinação, mesmo diante das dificuldades. Mas o que confessou São Máximo? A sua fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Salvador do mundo. Ele nasceu na Palestina, na terra do Senhor, por volta do ano de 580. Desde jovem ele foi iniciado na vida monástica e também nos estudos da Sagrada Escritura, como ainda nas obras de Orígenes, um grande mestre que já no século III conseguia fixar a tradição exegética alexandrina. De Jerusalém, Máximo transferiu-se para Constantinopla. Por causa das invasões bárbaras, ele refugiou-se na África. Ali ele se distinguiu pela extrema coragem na defesa da sã doutrina católica. Máximo não aceitava qualquer diminuição da humanidade de Cristo. Naquela época nascia uma teoria segundo a qual Cristo haveria apenas uma única vontade, a vontade divina. Essa heresia nasceu para defender a unicidade da pessoa de Jesus. Então ele negava que existisse nele uma verdadeira vontade humana. À primeira vista, essa heresia parece muito boa, porém São Máximo compreendeu que ela não estava correta, porque na Bíblia apresentava Jesus sim como uma vontade humana, e um homem sem vontade não seria verdadeiramente um homem completo, mas sim um homem incompleto. Jesus não era um homem incompleto, portanto, ele tinha uma real vontade humana. Porém, muitos questionaram a ele, dizendo: será que isso não leva a uma espécie de dualismo, colocar como duas personalidades em Cristo? São Máximo, ele responde essa questão da seguinte forma: o homem é plenamente humano quando, de fato, ele submete a sua vontade à vontade do Criador, à vontade de Deus. Então seremos plenamente felizes e humanos quando nos submetemos àquilo que Deus deseja de nós. Tudo isso São Máximo não via apenas como uma bela teoria, mas ele via isso se realizar de maneira concreta na vida do Filho de Deus, especialmente no episódio do Getsêmani, onde Jesus vive o drama da vontade humana de não querer morrer, da vontade divina que se oferece à morte para a salvação do mundo. Jesus, dizendo sim à vontade divina, ele se torna plenamente humano e redime a nossa vontade rebelde que disse não no jardim do Éden. Por causa da sua doutrina, São Máximo começou a ter problemas na África e por isso foi chamado pelo Papa Martinho I para Roma. Em 649, ele participou ativamente no Concílio Lateranense, onde defendeu as duas vontades, divina e humana, do Cristo. Nesta época, o imperador havia proibido tal reflexão. Por isso, o Papa Martinho I foi condenado ao exílio e morreu no mesmo exílio. Pouco tempo depois, no ano de 662, foi São Máximo que, opondo-se ao imperador, continuava a repetir: é impossível afirmar em Cristo uma só vontade. Então, juntamente com dois dos seus discípulos, mesmo tendo mais de 80 anos de idade, São Máximo foi convocado à presença do imperador e foi julgado e condenado. A sua acusação era a heresia e a sua sentença seria a cruel mutilação da língua e da mão direita, que foram justamente os dois órgãos que ele mais utilizou para propagar a verdade das duas vontades de Cristo. Enfim, o santo monge mutilado também foi exilado e ali morreu no exílio com 82 anos de idade, no dia 13 de agosto de 662. Que grande testemunho para nós, São Máximo, e que doutrina maravilhosa, como ele nos mostra, mostrando a Cristo quem é verdadeiramente o ser humano,
O ser humano só é livre quando ele acolhe a vontade de Deus em sua vida. Quando nós ficamos fechados à nossa própria vontade, nos tornamos fechados e egoístas e mesquinhos e nos desfiguramos de nós mesmos. Mas quando saímos de nós mesmos ao encontro daquilo que Deus quer de nós, nós nos realizamos. São Máximo hoje nos leva a refletir sobre qual é a vontade de Deus na minha vida, o que o Senhor deseja para mim, o que o Senhor espera de mim. E certamente a vontade de Deus é a minha mais plena realização. Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, professamos a nossa fé na Tua humanidade e também na Tua divindade, como professou com tanta força São Máximo. Dai-nos a graça, Senhor, de hoje continuarmos a professar esta verdade, de que o Senhor é Deus, 100% Deus e 100% homem, e como homem tinha vontade humana e como Deus, vontade divina. Nós te pedimos, Senhor, a graça de hoje submetermos a nossa vontade à Tua vontade. Sabemos, Senhor, que a Tua vontade é a vida eterna. Sabemos, Senhor, que a Tua vontade é a plena realização do ser humano. E por isso pedimos de todo o nosso coração, dai-nos a graça, Senhor, de verdadeiramente cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Vede a nossa fraqueza, Senhor, e o nosso grande drama, e não nos abandones quando o nosso coração estiver em dúvidas se fazer a Tua vontade ou não. Também o Senhor passou por isso e sabe como isso é difícil, mas cremos, Senhor, que contigo venceremos e conseguiremos sair de nós mesmos e assim nos tornarmos divinos, plenamente realizados na nossa missão, naquilo que Deus nos criou para que fôssemos. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos este mistério pela intercessão de São Máximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Máximo, o Confessor, rogai por nós.